Confia em Deus para que vivas. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a colocar em prática aí os ensinamentos da Conferência Geral. E hoje nós vamos falar de um discurso do Elder D. Todd Christofferson, que agora é membro da primeira presidência. Na época, né, ele era membro do Quórum dos 12 e agora ele é segundo conselheiro na primeira presidência. E ele falou, esse discurso dele, ele ensinou na sessão de domingo de manhã, né, na penúltima sessão, e ele fez um discurso sensacional que eu queria abordar aqui com você hoje. Quero lembrar que você deve estudar sempre os discursos da Conferência Geral para buscar revelação, e você deve estudá-los mesmo, não só assistir de novo, mas estudar, porque tem tanta coisa boa. Quando eu fico preparando o script aqui do discurso, que eu fico relendo o discurso e tentando escolher ali alguns pedaços ali para poder falar aqui para você, eu sinto, eu aprendo muito, então, e o Senhor acaba me revelando algumas coisas que eu precisava aprender e que eu precisava compartilhar aqui com você. Então, lembre-se disso, estude individualmente todos os discursos da Conferência Geral, especialmente esse último, que foi agora de outubro, né, de 2025. Bom, ele vai falar, né, ele começa falando, então, o tema do discurso dele é confiar em Deus, e ele conta ele inicia o discurso dele contando sobre um acidente que ocorreu lá na África, num país chamado Lesoto. Esse foi um terrível acidente que aconteceu lá, uma coisa assim, realmente, com membros da igreja, né, um pequeno ônibus estava levando 20 moças de um ramo, e aí 7 líderes estavam lá, né, com eles, e eles estavam se dirigindo à capital, né, do país, e para uma reunião das moças lá do distrito, enfim. E aí, no total, né, no acidente, 15 pessoas morreram, incluindo 6 moças, 2 líderes das moças, o presidente do ramo e a esposa. Realmente foi terrível. Então ele conta dessa experiência que como foi chocante, né, para todo mundo, para aquela comunidade, para aquele povo, para a igreja lá naquela época, para os membros da igreja, para as famílias. Foi algo terrível que aconteceu. Mas ele fala, e é muito interessante notar, que ele fala de uma das sobreviventes, que ela disse o seguinte, de 17 anos, uma jovem, ela testificou lá no dia do velório, né? Jesus Cristo nos ama e está conosco, embora ainda estejamos sofrendo. Fantástica essa frase que ela disse, né? Alguns jovens foram convidados para falar, líderes, enfim. Foi um momento solene. Todas as pessoas que morreram no acidente, eles fizeram um velório só para todo mundo, né? É uma coisa bem triste, mas que ao mesmo tempo trouxe um ensinamento e trouxe, o Espírito confortou o coração deles. E quando essa moça fala isso, uma moça de 17 anos, mesmo que a gente esteja sofrendo, Cristo está conosco, né? Então, a gente nunca deve perder as esperanças, a gente nunca deve deixar de acreditar no nosso Salvador, de confiar no nosso Salvador. Porque isso é fé é confiança. Então, confiar nele, independentemente das coisas que nós estamos passando, porque são necessárias, a gente talvez não entenda, e tudo bem a gente não entender tudo, faz parte, ninguém entende tudo. E talvez o Senhor, talvez não, um dia o Senhor vai nos explicar todas as coisas que a gente não entende. Porém, nessa experiência que aparentemente as pessoas podem ter sentido raiva,
podem ter falado, né, bravo, por que o Senhor fez isso, por que deixou acontecer isso, enfim. Muitas coisas podem ter sido ditas, mas eu tenho certeza absoluta de que o Espírito do Senhor repousou sobre eles e que a paz veio ao coração deles de alguma forma. O funeral, que foi em conjunto, né? Então a presidente das moças também, ela falou, presidente das moças, do ramo Leribe, que é o ramo próximo, ela comentou o seguinte: voltem-se para o Senhor e encontrem a força para aceitar sua vontade. Jesus Cristo é autor e consumador da fé. Não se desviem, mas confiem nele. Que coisa, né, que foi dito lá. Enfim, confiar no Senhor, independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo, confiar nele é algo que nos traz esperança, que nos traz alívio, traz paz ao nosso coração e nos traz mais ânimo para seguir em frente, porque realmente o Salvador está conosco nesses momentos. Confiem nele, né? Essas foram as palavras, né, que ecoaram, né, para todo mundo lá. E também essas palavras ecoaram para a Alma, quando a Alma falou para o seu filho Elamã, ele disse: não deixes de confiar em Deus para que vivas. Então esse é o tema do discurso do Elder Christofferson, do presidente Christofferson agora. Ele está dizendo que a gente não deve deixar de confiar em Deus para que a gente viva. Olha que interessante. Essa abordagem, né, do presidente Christofferson quer trazer para nós no seu discurso é algo muito interessante que a gente vai entender agora. Como é que eu posso demonstrar realmente a minha confiança em Deus, né? Claro que o conselho de confiar ou olhar para Deus e viver tem significado para nós, não somente na eternidade, mas também faz toda a diferença no caráter, na qualidade da nossa vida mortal. Lembre-se das palavras da jovem, né, daquela jovem que disse, né, Jesus Cristo nos ama e está conosco, embora ainda estejamos sofrendo. É isso aqui importante, né, que ele está dizendo, olha, não é só na eternidade que vai, que esse conselho, né, de confiar em Deus e tudo mais vai ter significado para nós, mas aqui, nesse momento, a confiança em Deus aqui, no nosso viver, no nosso dia a dia, traz esse tipo de alento, né, que é ter o Salvador Jesus Cristo sempre conosco. Embora parte da natureza e de um mundo decaído, onde o diabo se enfurece e onde todos são imperfeitos, que haja decepções e ofensas, sofrimento e tristeza, fracasso e perdas, perseguição e injustiça. Ele está dizendo, faz parte, né, da nossa vida passar por todas essas coisas, né? E o diabo, né, ele se aproveita desses momentos nossos, né, para nos trazer esse tipo de sentimento, né, de fracasso. É somente confiando em Deus que as pessoas, as famílias e até as nações podem progredir. Então é confiar no Senhor realmente. Isso é fé, né? Confiar, ter confiança total no Senhor. E ele disse, né? Ele disse que, na verdade, guardar os mandamentos de Deus significa confiar nele. Então, como é que eu demonstro a minha confiança em Deus? Através da minha obediência aos mandamentos. Mas como assim, né? Então, a partir do momento que eu obedeço os mandamentos, eu estou confiando nele. Então, a partir do momento que eu vivo, né, a palavra de sabedoria, o dízimo, o dia do Senhor, honrar meus pais, enfim, qualquer mandamento, quando eu faço isso, eu estou confiando em Deus, nas promessas que Ele tem para mim, nas bênçãos que Ele vai me dar. E, principalmente, em ter o seu Espírito comigo sempre.
Nenhuma promessa se repete com mais frequência no livro de Mórmon do que esta: se guardares meus mandamentos, prosperareis na terra, mas se não guardares meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. As experiências de vida dos povos do livro de Mórmon, no decorrer dos séculos, demonstram a verdade dessas palavras. Prosperar significa desfrutar nesta vida de orientação e bênçãos do céu. Significa também atingir níveis de bem-estar econômico que permitam as pessoas se casarem, criarem família, ministrar as necessidades dos outros. Prosperar inclui a capacidade de superar dificuldades e provações. Por meio da graça de Jesus Cristo, todas as coisas contribuiriam juntamente para o bem-estar deles e o refinariam, aprofundando o seu relacionamento com ele. Então, isso aqui é muito profundo, muito interessante. Então, o que é isso? Então, se eu confio em Deus, como é que eu demonstro isso? Através da obediência. O livro de Mórmon fala diversas e diversas vezes essa frase: se guardares os meus mandamentos, prosperareis na terra. Está falando na terra, aqui. E o que é essa prosperidade? O presidente Christofferson, ele fala, né, ele disse, significa desfrutar nesta vida de orientação e bênçãos do céu. Também significa atingir níveis de bem-estar econômico que permitam as pessoas se casar, criar família, administrar a necessidade dos outros. Então, prosperidade inclui, né, a capacidade de superar dificuldades e provações. Eu quis repetir, que é para ficar bem claro na nossa mente, o que realmente a obediência aos mandamentos, essa confiança em Deus vai nos proporcionar. O que nós vamos ter em troca, né, disso? Então, Alma explicou que confiar em Deus é cumprir seus mandamentos. Clamar continuamente a Ele por seu apoio em tudo o que fazemos e deixar que o coração esteja cheio de gratidão por Ele dia e noite. É isso, né? Puxa, eu fico muito tocado com isso, porque realmente, e eu aprendi isso, né? A gente acha que sabe tudo, né? E quando a gente começa a estudar, quando o Elder Christofferson falou aqui disso, né? Que a Alma explicou que confiar em Deus é cumprir os mandamentos, eu fiquei pensando, puxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que de fato, qual é o meu nível de confiança em Deus? É o nível da minha obediência aos mandamentos. É por aí que você pode mensurar, medir. Como é que eu meço a minha confiança em Deus? É pela minha obediência aos seus mandamentos. É bem simples. E é assim. E aí ele vai falar um pouco sobre... Aí o presidente Christofferson, ele fala um pouco sobre a lei da castidade. Ele cita, né, um dos exemplos, né? Ele fala de algumas coisas ali e tal, mas ele vai falar, dar um pequeno foco ali na lei da castidade. Ele disse assim, e eu gostei muito disso que ele falou, é muito forte, né? O poder de criar vida é o único privilégio da divindade que o Pai Celestial permite que seus filhos mortais exerçam. Também nunca tinha parado para pensar dessa maneira, né? Você vê que como as palavras, quando elas são colocadas de uma forma, né, perfeita, assim como o presidente Christofferson colocou, eu fiquei bastante também tocado por isso. Então, por que eu tenho que viver essa lei com tamanha, vamos dizer assim, integralmente a lei da castidade, em pensamentos, em palavras, em ações, enfim, em desejos, né, do nosso coração? Por que é tão importante guardar a lei da castidade? Porque, de fato, a lei da castidade, primeiro que ela como ele falou aqui,
o único privilégio da divindade que o Pai Celestial permite que seus filhos mortais exerçam, que é o que ele tem. Né? Ele tem filhos, ele falou para a gente, viu no Vem Segue-me da semana passada, que ele criou o mundo sem fim, e esses mundos são povoados por filhos dele. Então ele tem filhos, muitos e muitos filhos. E ele nos deu, para o homem e para a mulher, essa bênção da divindade, que é o poder de gerar filhos. Então, isso é muito sagrado. Então a gente tem que viver na integridade. Por esse motivo, Deus determinou diretrizes claras para o uso desse poder vivo e divino. A intimidade física é exclusiva para um homem e uma mulher que são casados um com o outro. Então, fora do casamento, nenhuma intimidade. Absolutamente nenhuma. Grande parte do mundo não crê nisso. Mas a opinião pública não é o árbitro da verdade. Gostei dessa frase também, né? Eu fico pegando ali as frases e começo a aprender com elas. Ele falou, grande parte do mundo não crê nisso. Não crê que a castidade, que a gente tem que ir, né, só dentro dos laços do matrimônio. As pessoas não acreditam nisso. Só que ele fala assim, mas a opinião pública não é o árbitro da verdade. Nossa, eu achei isso fantástico. Abriu a minha mente para entender melhor o que o mundo ensina, né? E nem sempre o que o mundo prega é a verdade. Eles não são, o mundo não é o árbitro da verdade. O Senhor declarou que nenhuma pessoa impura alcançará o reino celestial. Caso tenham sido impuros, imploro que se arrependam, acheguem-se a Cristo e recebam sua promessa de perdão completo ao se arrependerem totalmente de seus pecados. Então ele faz aqui um convite para aqueles que, né, quebraram esse mandamento. Tem perdão, fica tranquilo, tem possibilidade, mas precisa se arrepender, abandonar totalmente esse pecado e viver integralmente essa lei, porque ela é muito, muito sagrada. Lembre-se de que na promessa do livro de Mórmon, o oposto de prosperidade não era pobreza, era ser afastado da presença de Deus. Sua presença se refere à influência de seu espírito na vida de alguém. Isso é muito importante que é ensinado no livro de Mórmon, né? Qual que é o oposto da prosperidade? Muita gente acha que é a pobreza. Puxa, pessoa é pobre, ela não é próspera. A gente não aprende isso no livro de Mórmon, não é? Riqueza não é sinal de prosperidade e pobreza não é sinal da pessoa que é fracassada. Mas a gente aprende que prosperidade é estar perto do Senhor. Prosperidade é estar próximo do Senhor. Por mais que a gente tenha uma vida simples, prosperidade é estar perto de Deus. E ele fala que estar afastado da presença de Deus, isso sim é o oposto da prosperidade. Então, para pensar sobre isso, né? Olha essas frases, né? Eu estou falando várias frases aqui interessantes desse discurso que me tocaram profundamente e estão me ensinando muita coisa. Espero que você esteja aprendendo com elas. Todos nasceram imbuídos da luz de Cristo quando vieram ao mundo. Além disso, alguns são batizados e recebem o dom do Espírito Santo e a luz adicional do Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo? Todo mundo que nasce com a luz de Cristo, que é a consciência. Quando nós somos batizados, aí nós recebemos outra, né, uma orientação, como é que ele fala aqui? Um dom adicional, né, uma luz adicional, que é o Espírito Santo. Ele traz inspiração e orientação, aumenta e refina dons e habilidades inatas e ajuda a evitar as influências do mal nas decisões ruins e becos sem saída. Isso aqui é importante. Ó. Então, por que a gente tem que estar próximo de Deus?
para ter o seu espírito. Por quê? Porque o espírito ele vai te aproximar, né? Você se aproxima do Senhor, você recebe o espírito e ele começa a refinar você, refinar os seus dons. Ele começa a te influenciar para o bem e te ajuda a discernir o que é mal. Então, está aí a importância. Então, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, quando nós temos essa confiança em Deus, nós temos mais do Espírito na nossa vida. Ele conta a respeito de uma pessoa que quebrou a lei da castidade, e ele fala dessa perda, né, dessa sensibilidade aí. Ele conta o seguinte: assim como vocês, eu conheço pessoas que uma vez desfrutaram do Espírito Santo, mas por não terem guardado os mandamentos de Deus, perderam essa bênção. Lembro-me de alguém em particular que perdeu sua condição de membro da igreja devido à transgressão. Ele disse que a sua reação inicial foi se sentir ofendido. Então, ele passou por um conselho, né, de condição de membro, e ele foi, provavelmente ele foi, eu não sei o que aconteceu aqui, mas ele perdeu, deixou de ser membro da igreja. E aí, então, a reação inicial dele foi ficar ofendido. Sentiu-se julgado por líderes imperfeitos, e ele sabia que sua conduta tinha sido errada, mas racionalizou, apontando as faltas e os erros dos outros. Isso muitas vezes acontece. E quando isso acontece, infelizmente é o que vai acontecer aqui com ele. Depois de um tempo, começou a se sentir bem, vivendo um estilo de vida fora da igreja, sem obrigações com chamados e expectativas de que ele frequentasse reuniões de adoração e ministrasse a outras pessoas. E isso é muito real, isso acontece demais. O que acontece com a pessoa? Ela perde a sensibilidade. Ele fala que ele começou a se sentir bem fora da igreja. Isso acontece com muitos que se afastam da igreja. E eles, então, por um período de tempo, tá tudo bem, estou feliz, né? Tô feliz do jeito que eu tô feliz com a condição que eu estou vivendo, com a situação que eu estou vivendo. Isso continuou por um certo tempo, né? Essa felicidade, né, que não é completa, obviamente. Mas ele começou a sentir com mais intensidade a ausência do Espírito Santo, ou a falta da presença de Deus na vida dele. Por experiência própria, ele sabia que ele sabia o que era ter dia após dia o consolo, a orientação e a confiança proveniente do Espírito e sentia a falta disso. Olha que interessante. Então ele começou a perceber, ele sentia a falta. Puxa, quantas vezes sei lá, ele vivia alguma situação que ele precisava do Senhor, aí ele queria orar, mas, né, estou dando um exemplo, né, o presidente Christofferson não falou disso aqui, mas é um exemplo. Sei lá, aconteceu alguma coisa na vida dele, eu vou orar agora, mas como é que eu vou orar? Ele não se sentia bem em orar, porque ele não estava fazendo aquilo que era certo. E isso, né, ele começou a sentir essa falta de ter o Senhor perto dele e ajudando ele na sua vida, né, nos problemas que ele estava vivendo, nas situações diversas da vida dele. Então, por fim, ele fez o que era necessário para se arrepender e se qualificou mais uma vez para o batismo, né, com água e o batismo do Espírito Santo. Então ele recebeu, o batizado recebeu o dom do Espírito Santo e recebeu aquela luz de volta que ele tanto ansiou depois que ele havia se afastado. Então isso acontece, isso é muito interessante. Essa falta, essa ausência de luz, e que as pessoas cedo ou tarde vão sentir. Cedo ou tarde vão sentir. Confiar em Deus, disse o presidente Christofferson, significa que ele não é apenas uma de nossas prioridades, né? Ah, não, Deus é uma das minhas prioridades. Às vezes a pessoa fala, não, ele é a nossa prioridade mais alta. Volto a mencionar aquele terrível acidente em Lesoto, em junho,
E em sua cama de hospital, uma das líderes das moças que sobreviveu, que não acreditava em Deus antes de ser membro da igreja, disse que seu propósito agora era descobrir por que sua vida foi poupada. Olha que interessante. E ela disse assim: se for para encontrar uma resposta, vou encontrá-la servindo constantemente a Deus, disse ela. Eu achava que amava a Deus, mas hoje eu o amo muito, muito mesmo. Eu realmente o amo. Agora ele é prioridade máxima na minha vida. Que coisa maravilhosa esse sentimento. Colocar o Senhor como prioridade máxima, isso é confiar nele. Guardar os seus mandamentos, isso é confiar nele. Então que a nossa confiança aumente cada vez mais. Que a sua fé no Salvador aumente através da obediência. Porque Cristo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como é que eu posso confiar em Cristo sem amar? Ou vice-versa, né? Eu posso amá-lo sem confiar? Então, não, a gente tem que juntar essas duas coisas. Amar, confiar e obedecer. E aí então nós vamos estar perto dele e ele vai estar sempre do nosso lado, nos ajudando, nos corrigindo e nos amando. E sempre nos dando luz e sensibilidade. Em 3 Nef 15:9, nós encontramos uma escritura que diz o seguinte: eis que eu, Cristo disse, né? Eis que eu sou a lei e a luz. Confiai em mim e perseverai até o fim, e vivereis. Porque aquele que perseverar até o fim, darei vida eterna. Olha que interessante. Então, peraí. Quem que é o autor da lei e da luz? É Deus. Se você confiar nele e perseverar até o fim, você vai viver. Viver o quê? A vida eterna. Então, faço aqui um convite para você e para mim também, obviamente, de que nós juntos possamos confiar mais em Deus, sendo obedientes aos seus mandamentos, nos esforçando ao máximo para demonstrar que nós confiamos nele e que nós o amamos. Te vejo no próximo vídeo.